vamos lá. Olha só. O conceito de governança corporativa, principalmente, ele vem das grandes empresas, ok? Legal. E aí, muito se estudou se para as médias e pequenas empresas, e como é o caso no Brasil, né, poderia se adotar esses conceitos de governança corporativa. E é claro que dá, porque não precisa ser grande para ser profissional, não precisa ser SA aberta, grandes empresas para se adotar um sistema de gestão. Você, médio, pequeno empresário, aí, grupo de empresas familiares, pode adotar esse sistema de gestão, esse conceito de governança corporativa, que nada mais é o sistema pelo qual organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o quê? Um relacionamento entre as pessoas que fazem parte e as pessoas interessadas também, os famosos stakeholders, tá? Relacionados às empresas que vão trabalhar juntamente com as empresas. Ora, pessoal, essas pessoas ligadas à empresa podem montar um sistema de gestão corporativo através das estruturas e instrumentos que a governança oferece, que é o que nós vamos estudar. Nós vamos fechar esse treinamento exatamente com isso, com as estruturas e os instrumentos da governança corporativa e que serve para a sua empresa familiar. Num primeiro momento pode parecer um susto a gente falar em conselho de administração, family office, conselho consultivo, diretoria executiva, código de conduta. Não, auditoria, compliance. Não. Olha, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode ir fazendo por doses homeopáticas. Você pode ir colocando de acordo do tamanho da sua empresa e do tamanho do seu bolso, principalmente. Ok? Então, calma. Você tem que fazer uma análise na sua empresa, em que tamanho você está e o que você precisa para profissionalizar a sua empresa. É como se você fosse mudar o sistema da sua empresa, o software da sua empresa. Você vai comprar um software de acordo com o seu bolso. O sistema de gestão também, você vai colocar de acordo com o tamanho e a cultura da sua empresa, o tamanho do seu bolso, ok? Principalmente se você for profissionalizar a gestão da sua empresa. Mas para profissionalizar a gestão da sua empresa, para adotar boas práticas de governança, você tem que ter os 4 princípios da governança. Sem eles você não terá governança, que são transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Por isso que eu disse que planejamento sucessório não existe sem governança corporativa. E não existe planejamento sucessório só sendo feito pelo patriarca, ou seja, o patriarca impondo as regras. Vejamos o primeiro princípio da governança, seria possível isso? Transparência, a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse. A adequada transparência resiste em um clima de confiança. Ou seja, se eu não tenho confiança no meu filho, se meu filho não tem confiança em mim, que acordo que nós vamos fazer? Que protocolo nós vamos fazer? Se os meus filhos não se falam mais, que protocolo que eles vão fazer? Que acordo que eles vão celebrar? Que acordo de vontade eles vão celebrar para estarem na mesma holding? Sendo que holding é um contrato social e contrato social é acordo de vontades. Se esse acordo de vontades não existe affect societatis na minha empresa, não existe transparência, não vai existir o direito de igualdade, ou seja, eles não terão responsabilidade corporativa nesse negócio para levar para frente. Não terá governança, não terá gestão e cairá na estatística apresentada. Não vai nem para a segunda, nem para a terceira geração, vai ficar na minha mesmo. Primeira, que eu não consegui passar o bastão. Ok? Então, governança corporativa trabalha isso, essas regras. O que nós queremos para o amanhã? De que forma? Ok? E tem instrumentos, pessoal, e tem estruturas. Então, aqui eu demonstro para vocês de maneira muito resumida, as estruturas e instrumentos de uma governança corporativa para a sua empresa familiar, amparada pelos 4 princípios da governança que acabamos de estudar, pelo conceito da governança. Ou seja, hoje, algumas estruturas e instrumentos adotados em empresas familiares são o conselho de família, e que fazemos o protocolo de família, o conselho de administração, onde fazemos o estatuto do conselho de administração, a diretoria executiva, onde fazemos o regimento interno da diretoria executiva, onde montamos o conselho consultivo e montamos o regimento interno do conselho consultivo, adotamos as técnicas de compliance, as regras de compliance, e também temos o instrumento, o relatório da auditoria interna,
ou relatório de compliance, e também sugerimos a contratação de uma auditoria externa para ter o relatório ou o parecer da auditoria externa. Ok? Pessoal, essas são as colunas das estruturas e instrumentos, ou seja, em cada coluna vem a estrutura e em cada coluna vem o instrumento, tá? Então, por exemplo, ali veio a estrutura. Qual estrutura? Conselho de família. A composição do genograma. Quem são os familiares envolvidos? Ok. Qual o instrumento que regra esse conselho? O protocolo de família. Bom, quem eu quero pôr na estratégia da empresa? Quem que eu quero pôr pensando pela minha empresa? Algumas pessoas da família? Ok, vou pôr no conselho de administração. Conselho nada mais é do que a estratégia da empresa. Mas posso pôr conselheiros externos? Posso. Então eu vou colocar como estrutura conselheiros de administração. E o instrumento desses conselheiros? O estatuto do conselho de administração. Agora, eu quero passar a diretoria para alguns filhos. Ok, posso pôr alguns filhos na diretoria? Posso. Não, mas nenhum filho está capacitado à diretoria. Então eu tenho que profissionalizar a minha diretoria. O que seria a diretoria? A parte operacional da empresa. Os diretores do dia a dia da atividade fim da empresa, que vão prestar conta ao Conselho de Família e ao Conselho de Administração. Principalmente ao Conselho de Administração, que é o que estipula as estratégias para serem operacionalizadas pela diretoria executiva. E aí a diretoria executiva, que é a estrutura, também tem um instrumento que é o regimento interno da diretoria executiva. E assim vai, conforme as outras colunas, amparadas pelo conceito da governança corporativa, que é esse sistema de gestão, e os princípios da governança: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês, nesses 4 módulos, nessas 3 etapas que eu defino a implementação da governança corporativa, e que nós batemos esse papo, que eu espero ter valido a pena, esse conceito de planejamento sucessório através de holding familiar, ok? E outras ferramentas. Para encerrar com vocês, gostaria aqui de alguns agradecimentos e fechar com vocês algumas razões para você pensar no seu planejamento sucessório, certo? Pessoal, trata-se de um assunto complexo, trata-se de um assunto delicado, que depende muito mais da família do que de um profissional técnico, porque é o que eu digo, a implementação do planejamento sucessório, ele depende muito da educação que a família teve, da estrutura que a família está, o momento ideal que eles estão vivendo, para receber todo esse conceito de planejamento, de governança. Uma família que hoje não está vivendo numa harmonia, não está pronta para esse tipo de planejamento, para esses ajustes, para preparar em vida a sucessão, a continuidade dos negócios, segregar o patrimônio empresarial do pessoal, para não fazer uma confusão patrimonial na gestão. Ok, seria melhor deixar um testamento para os seus filhos. Aquela velha frase célebre de alguns patriarcas: na minha falta, eles que se virem. Planejamento sucessório depende muito de mudança de cultura. Muitas pessoas me perguntam: João, depois de um trabalho feito, como vai ficar? O contrato, o acordo, os instrumentos de governança, o protocolo de família, o acordo de cotista, a holding, ela não vai andar, o contrato não vai falar. Então, vai depender das regras definidas, impostas, determinadas por todos, mas essas regras só vão ser exercidas se nós, pessoas, exercitarmos no nosso dia a dia, se nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa cultura, a nossa visão, se a gente quiser isso para o nosso negócio. Senão vai continuar na mesmice e não vai adiantar nada esse material feito na gaveta. Então, cuidado, analise se você está no momento dessa implementação, dessas regras, desses ajustes. Não confunda planejamento não confunda planejamento sucessório com planejamento tributário. Não confunda planejamento sucessório com abertura de holding. Não confunda planejamento sucessório com blindagem patrimonial. Planejamento sucessório são regras para o amanhã.
essa proteção, essa holding, esse planejamento tributário, essa vantagem tributária que a gente até estudou hoje aqui, vem na consequência, são matérias técnicas de um bom acordo, de uma boa regra fundamentada e definida entre as pessoas. Ok? Espero ter dividido com vocês um conhecimento, uma matéria, uma ferramenta muito importante que não pode ficar nesse paradigma, nesse modismo do jeito que ela está sendo apresentada por alguns. Eu espero que a gente tenha conseguido hoje aqui dividir com você essa ferramenta que force você a pensar, a analisar o cliente que você tem e você, empresário, se está no momento ideal de implementar este conceito. Fiquem com Deus, um grande abraço, aproveitem esse treinamento online, essa dinâmica que adotamos, ok? Obrigado pela oportunidade de dividir aí com vocês. Agradeço ao pessoal da Escola de Auditoria aqui, os colaboradores, o Francisco, o Edilson, diretores, nossos parceiros, de levar até vocês essa matéria, esse conhecimento aí para dividir com vocês. Um grande abraço, até a próxima, pessoal.